E quando você espera alguma coisa do livro, você se decepciona e o livro não vai pra frente. Porque tudo o que importa no mundo é o que eu quero. Porque só eu tenho o direito de atropelar todo mundo. Eu não quero nem saber se o outro, o rei da barriga do outro é maior que o meu. Seja muito bem-vindo ao Taliverso Literário. Eu sou a Tali e no Eco das Páginas de hoje nós vamos falar sobre essa maravilha aqui. Cuidado, esse vídeo pode conter spoiler. A Inconveniente Loja de Conveniência. E eu preciso dizer que eu achei que ia ser bem mais fácil de ler esse livro, mas ele foi um livro que eu demorei para engatar. Eu tinha acabado de sair de uma ressaca literária e pensei, esse é o tipo de livro que eu preciso para sair dessa ressaca. Mas não foi bem assim. Eu dei uma engasgada nele, porque eu estava esperando uma leitura diferente. É por isso que eu não gosto de esperar nada do livro, porque quando você espera alguma coisa do livro, você se decepciona e o livro não vai para frente. Mas, pelo histórico desses tipos de livro, eu insisti e ainda bem que eu insisti, porque que livro incrível. Mesmo demorando para engatar, ele foi um livro muito bom. Bom, se você não sabe sobre o que se trata esse livro, não é sobre uma loja de conveniência, é sobre um personagem que trabalha nessa loja. Existe um personagem central que ele, na verdade, é morador de rua, mas ele faz uma coisa no começo do livro que encanta a dona dessa loja de conveniência e ela decide dar uma oportunidade para ele. Primeiro, oferecendo marmita, já que ele é um morador de rua, e depois oferecendo um emprego para ele nessa loja. Mas ninguém gosta dessa ideia dela. Muitas pessoas vão contra, outros funcionários. Ela é uma loja 24 horas, então tem funcionário da manhã, da tarde e da noite. E ele vai trabalhar no período da noite. Então ele encontra com o pessoal da manhã e encontra com o pessoal da tarde, né? E essas pessoas não ficam muito contentes por ele ser um morador de rua. Mas ela mesmo assim resolve dar essa chance. Esse livro traz muitos temas interessantes e se você ainda não leu, eu queria fazer um pequeno alerta sobre ele. Que ele pode ter alguns gatilhos para quem viveu de forma muito intensa e sofrida o Covid-19. Porque ele se passa de 2019 para 2020, então ali da metade do livro para frente, mais ou menos, começam a aparecer relatos de pessoas com máscaras, noticiários da televisão falando sobre como está a pandemia, como está o desenvolvimento da Covid. Então, é tudo muito suave, mas eu queria te alertar e te preparar para isso, porque me pegou de surpresa e mesmo não tendo sido muito difícil para mim, isso me deu um alerta de que ele pode ser um livro que apesar de você tá... E daí assim, você tá esperando um livro muito tranquilinho, muito gostosinho, muito calmante, e aí aparece algumas coisas sobre esse assunto e pode ser um pouco chocante. Então, se você tem algum trauma, alguma coisa relacionada ao Covid-19, fica esse alerta, mas é como eu falei, é sutil, então vale a pena você tentar ler e já estando preparado para encontrar essas situações no livro. E o livro traz vários temas como empatia, o cuidado com o próximo, mas o que me chamou mais atenção e o que eu gostei mais nesse livro foi como é difícil a gente dizer o que o outro está passando só por olhar para a pessoa. Só que isso é óbvio, todo mundo já sabe. Então, Thalísia, por que você vai falar sobre isso de novo? Porque eu acho que é importante, porque mesmo todo mundo sabendo disso, todo mundo continua julgando a vida do outro e todo mundo continua apontando o dedo e dizendo como o outro precisa viver ou como o outro deveria viver. E a gente esquece que essa pessoa pode estar passando por alguma coisa muito ruim, ela pode ter tido uma vida muito sofrida.
E aí, antes de começar a se aprofundar nisso, eu quero deixar bem claro que não estou endossando comportamento grosseiro, mal educado, crimes, nada disso. Mas eu acho que é importante para nós vivermos melhor quando nós lembramos que a outra pessoa também tem uma história de vida, quando a outra pessoa também tem alguma situação na casa dela que a gente desconhece. E não para tratar bem ou para passar a mão na cabeça das pessoas que fazem coisas erradas, mas para nos aliviar do sofrimento. E aí eu vou explicar o porquê nos aliviar do sofrimento. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que corta a tua vez na fila da padaria. A primeira coisa que a gente pensa é que a pessoa é mal educada, a gente quer brigar. E você sabe por quê? Porque a pessoa teve a audácia de cruzar a minha frente, de furar a minha vez. Porque tudo o que importa no mundo é o que eu quero. E o outro precisa fazer o que eu quero. E aí a gente esquece de olhar para o outro. E a gente não quer nem saber se o outro tem alguma questão na vida dele ou não. Se o outro tá passando por alguma coisa ou de repente ele não te viu, alecrim dourado. Talvez aquela pessoa que passou na sua frente não tenha percebido que você estava na frente. E aí pode ser por falta de atenção, por simplesmente estar desatento, pode ser porque você, na verdade, não estava posicionado correto na fila, então ele não tem culpa. Ou pode ser porque ele está passando por alguma coisa, seja no trabalho, no relacionamento, na família, que faz com que a cabeça dele esteja cheia e ele não perceba as coisas em volta. E é por isso que eu digo, não justifica. Eu não estou dizendo que ele está certo só porque ele tem um problema em casa. Porque essa é a questão, todo mundo tem um problema. Todo mundo está passando por alguma coisa, todo mundo tem algo que está incomodando. Mas nós tentamos ser os mais educados possíveis. Só que se você fica extremamente chateado porque cruzaram a sua vez, cruzaram o seu caminho no sinal, cruzaram a sua vez, passaram na sua frente na padaria, você vai querer briga, você não vai estar fazendo certo também. Ah, mas é porque eu também tô cheio de problema. Exato, não justifica. Como não justifica o outro, não justifica você fazer isso também. E aí, esse livro, ele vai mostrando o lado das outras pessoas. Esse personagem principal, que o nome dele é Dokgo. Em coreano, né? Então, é isso aí. Eu não sei como você leu ou como você vai ler esse nome, mas é isso aí. Ele é um morador de rua, mas ele trata bem as pessoas. E é por isso que ele conseguiu o emprego. Ele ajuda as pessoas, ele se preocupa com as pessoas. Só que ele bebeu tanto para esquecer alguma coisa que ele esqueceu quem ele era. Então, ele até se apresenta com esse nome porque a dona da loja insiste muito para ele, que quer chamar ele por algum nome. Então, quer dar dignidade a ele, quer tratar ele como uma pessoa. E aí ele oferece esse nome. E ele não diz por quê, ele só diz que é esse nome que ele quer ser chamado. E ela também não insiste, porque ela também faz a parte dela de entender que ele está passando por alguma coisa e que ele merece uma segunda chance, e que ele merece dignidade. Então ela vai lá, ele dá esse nome, e aí ele tem até um apelido dentro da loja, pela funcionária da manhã, que é Urso. Porque ele é todo descabelado, barba por fazer, e com uma roupa grossa, e ele é grande, então ela fala que ele é o urso. E essa é a que mais trata mal ele, se eu não me engano, assim, na verdade, a que mais me chamou a atenção, né, porque ele ajuda muito ela. Mesmo tendo os problemas dele, ele escuta as reclamações dela, e acaba
Eu acho que sem querer, ele parece ser, ele não tem memória, então ele tá tão perdido em quem ele é, que ele só consegue escutar e dar algumas palavras de consolo que na verdade acabam ajudando muito ela. Porque ela precisava desabafar e ela consegue desabafar. E ela tá tendo um problema com o filho dela em casa, que é um rapaz que já tá com seus 30 anos, que se formou e não tem um bom emprego. E ele tava num bom emprego e ele pediu para sair desse bom emprego e essa mãe não entende. E lá na Coreia é muito importante para a família, para a cultura coreana, pelo que eu já percebi, tanto de séries quanto de livros, que a pessoa, elas desde muito nova, elas são muito incentivadas a estudar muito, sempre melhores escolas possíveis, para ir para uma boa faculdade, para ter um bom emprego e com um bom emprego ter uma boa família. E só quando você tem um bom emprego e uma boa família, você é uma pessoa de sucesso, você é considerada uma pessoa de sucesso. Lá, pessoas divorciadas são fracassadas, pessoas que mudam muito de emprego são fracassadas, pessoas que não terminam a faculdade são fracassadas, aos olhos da sociedade. Então essa mãe está desesperada porque o filho jogou fora uma grande oportunidade numa grande empresa onde poderia ter uma carreira muito boa. Só que ela não escuta o filho. E aí o que o nosso personagem faz é mostrar para ela que ela não está escutando. E ele só percebe isso porque ela chega e despeja nele um monte de coisa e também não pergunta nada sobre ele. Ao invés disso, ainda critica ele. E ela critica ele na cara dele, porque ela é mais velha, então ela não tá nem aí. E ela critica ele na cara dele. E mesmo assim ele escuta, e mesmo assim ele ajuda, e ele fala: será que você tá ouvindo o que o teu filho tem para te dizer? Tenta ouvir o que o teu filho tem para te dizer. E então o filho tem a oportunidade de explicar o que aconteceu, o que ele está fazendo da vida. E mesmo que ela não concorde com o que ele quer fazer, ela consegue perceber que ele não é uma pessoa fracassada. Ele só está tentando uma coisa diferente do que a sociedade impõe, mas que pode dar um bom futuro para ele também. E tudo isso porque o nosso personagem não julgou, não criticou, apesar de ser julgado e criticado o tempo todo, ele não fez o mesmo. E é essa a mensagem que eu quero que você grave aqui. Não importa se o outro está fazendo errado, se o outro está cruzando a tua frente, se o outro está sendo rude, se ele não te agradeceu. O que importa é o que você faz. E você ter consciência de que a outra pessoa está passando por alguma coisa ou pode estar passando por alguma coisa que você não sabe, como eu falei, não diminui a culpa dele, mas diminui o seu sentimento. Pode diminuir o seu sentimento de estar sendo ferido, porque aí não é com você. Não tem nada a ver com você. Não é porque era você que ele passou na frente. Não é porque ele te acha uma pessoa perdedora. Não é porque ele acha que pode te passar para trás. É porque ele tá na vida dele, vivendo a vida dele, tendo os problemas dele. Não tem nada a ver com você. E quando você entende que não tem nada a ver com você, você pode viver de forma mais tranquila. Você pode viver de forma mais leve, porque o mundo não está tentando te derrotar, o mundo não está tentando te derrubar. Isso é uma coisa que você colocou na sua cabeça, porque você acha que o mundo gira em torno de você. E isso é muito interessante, a reviravolta que isso causa na nossa vida, porque eu era essa pessoa que tudo e todos estavam contra mim. Se eu mandava uma mensagem e a pessoa não me respondia, eu tinha feito alguma coisa. Certeza que eu fiz alguma coisa e magoei essa pessoa e agora ela não quer mais falar comigo, porque antes ela me respondia e agora não me responde mais? Será que eu mandei uma mensagem errada e ela leu essa mensagem e ela não gostou do que eu falei? Será que ela leu com uma entonação errada? Acho que vou mandar um áudio para explicar. Ou dava 5 minutos e aí não vai me responder? Você não gosta mais de mim? Ah, eu tô na fila da padaria, alguém passa na minha frente, é porque eu sou uma trouxa que eu deixo todo mundo passar na minha vez. Porque ninguém me respeita, porque eu não tenho autoridade, porque eu não tenho voz.
Então a pessoa percebeu que eu sou uma trouxa e vai me passar a vez. Ou se não, eu tava no trânsito, eu fiz isso uma vez, o cara queria passar na minha frente, eu não deixei. Só que a pista dele tinha acabado, ele tinha que entrar na minha frente. E eu falei, não vai passar, eu tô aqui. É a minha vez de cruzar o sinal, eu que vou cruzar o sinal. Você não vai. Você vai lá pra trás, igual todo mundo. O rei na barriga, né? Só que aí, a hora que eu tava do outro lado, eu também queria passar na frente da pessoa e queria que a pessoa deixasse eu passar, né? Porque aí era eu que tava do outro lado. Aí é diferente, né? Não, é que aconteceu de eu vir parar aqui e aí a pista acabou e agora eu quero entrar e a pessoa tem que deixar eu entrar, né? Porque eu me distraí e não vi que ali ia acabar a fila, então eu preciso agora entrar ali. Mas quando era o outro, não. O outro fez de propósito para cruzar na minha frente, porque ele viu que era uma mulher que estava no volante e que a mulher não sabe dirigir e vai ter que deixar ele passar. E aí, o cara passou na minha frente. Mas eu fiquei muito brava porque ele passou na minha frente. Só que eu percebi que as pessoas podem ter alguma coisa, elas podem estar passando por alguma coisa. O cara podia ter se distraído apenas e... Até porque aquela pista não era proibida. Aquela específica não era proibida. Ele estava certo de estar ali. Só que é uma lei de trânsito bagunçada e aí chegava e ele tinha que entrar na frente, fazer o quê? Tava tudo certo. Tudo dentro da lei, tudo... Só que eu me senti extremamente ferida, prejudicada. E aí a gente sofre. Você percebe como a gente sofre, como a gente se lamenta e isso nos cansa? Se você parar para ver, para observar, assim, ó, sem tentar se justificar, você vai perceber como isso cansa, como isso esgota. A gente chega no final do dia que a gente não quer nem olhar para a cara de ninguém. A gente só quer ver um filme bem legal, bem água com açúcar, ou uma série, dependendo de como foi o dia, uma série policial onde os bandidos levam porrada e isso aí, bem feito, seu trouxa. Você quis passar a minha vez, agora você está sendo preso. Não tem nada a ver, mas você vai lá e projeta. Porque você está cansado, esgotado, você fica o tempo todo na defensiva, achando que tudo é contra você. Então, pare de achar que tudo é contra você, para começar. E começa a olhar e ver que, assim como você está passando por alguma coisa, a outra pessoa também está. E aí, não entra na pira de querer competir e dizer que a minha coisa é pior que a sua. Porque cada um sofre de um jeito e cada um sente de um jeito. Só quem é mãe sabe, só quem é mãe de 2 crianças no mínimo, sabe como as pessoas são diferentes. Ou se você tem irmãos, né? Você vai saber também. Porque vocês são criados do mesmo jeito, você cria os seus filhos do mesmo jeito e eles agem de forma diferente. Você dá o mesmo castigo pelo mesmo erro para as 2 crianças e as 2 crianças vão reagir de formas diferentes a esse castigo. Uns vão se extremamente vitimizar porque, que a culpa não foi minha, porque coitadinho de mim, e o outro vai querer, vai aceitar e quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Já posso sair? Eu sei, meus filhos são exatamente assim em casa. Não fui eu. Não, dos 2 fazem bastante drama, mas dramas diferentes. Porque são diferentes. E reagem de forma diferente e sente de forma diferente. Então, não entra na ideia de querer competir sofrimento e falar, não, hoje eu posso sair atropelando todo mundo porque hoje o que aconteceu comigo... Não. Você não sabe. Você não tem como julgar isso. Você só tem como julgar o que você está sentindo. Então, se você está sofrendo, tome mais cuidado para não fazer outras pessoas sofrerem também, porque você já está sofrendo. Você sabe como é ruim sofrer. Para que fazer outras pessoas sofrerem também? Para que ser tão ruim quanto? E se todo mundo fizesse exatamente o contrário disso, entendesse que, estou sofrendo, vou cuidar para não prejudicar ninguém, vou tentar fazer com que ninguém mais sofra,
na medida do possível também, que eu também não vou pirar e querer controlar a vida de todo mundo, né? Mas vou cuidar das minhas ações para que as minhas ações não causem sofrimento a outras pessoas só porque eu estou sofrendo. O mundo seria muito mais calmo, muito mais tranquilo. A sociedade seria muito mais pacífica. Ai, mas isso daí é muito utópico. É claro que é utópico. Todo mundo só olha para o próprio umbigo e quer saber que mais que os outros que se lasquem. Aí parece utopia mesmo. Mas se todo mundo olhasse para o próprio umbigo e usasse isso para ajudar os outros e não fazer para os outros o que você não quer que façam para você, não, olha para o próprio umbigo, alimenta o rei que tem na barriga e sai atropelando todo mundo. E se alguém me atropelar, eu xingo. Porque só eu tenho o direito de atropelar todo mundo. Eu não quero nem saber se o rei da barriga do outro é maior que o meu. Porque não é o meu que é maior. E aí, imagina, a quantidade de gente que existe no mundo, todo mundo pensando a mesma coisa. O meu rei na barriga é maior. Aí não tem mesmo, aí é uma sociedade utópica mesmo, achar que a gente pode viver com mais harmonia. Mas experimenta fazer isso na sua casa. Essa mudança na sua casa. Sem você dar patada em ninguém porque você tá de mau humor, sem você dar patada em ninguém porque você tá de TPM, sem você dar patada em ninguém porque não tiraram a louça da mesa ou porque deixaram o chinelo jogado no chão. Experimenta não dar patada, fazer a sua parte e tratar todo mundo com respeito e com carinho. Para você ver como vai mudar tudo. Todo mundo em casa vai mudar e vai começar a ter atitudes mais positivas. A gente precisa de um que comece para mudar toda a atmosfera em volta. E esse personagem principal, ele é esse um que muda toda uma atmosfera de praticamente um bairro. Porque ele não ajuda só as pessoas que trabalham na loja com ele. Ele ajuda também as pessoas que são clientes da loja e que são ali daquele bairro onde essa loja tá. Mostra, se eu não me engano, mais 2 clientes, mais uma outra pessoa que mora na redondeza, mas que não costuma consumir muito ali da loja, mas que passa por ali e percebe, vê e ele acaba mudando a vida dessa pessoa também. E aí, no fim das contas, ele acaba mudando até a própria vida. Porque de tanto ouvir e ajudar as outras pessoas, e de ser tratado com dignidade, de ser tratado com respeito, de volta, ele cria coragem para enfrentar os demônios do passado dele e enfrentar qual era o problema que ele tinha, e que aí vai falar só no final, mas que aí eu não vou te contar o que era. Mas aí mostra a vida dele, mostra o que causou a bebedeira e a perca de memória dele. E aí a vida dele era difícil, aconteceu uma coisa muito difícil. E ele cria coragem para fazer essa mudança, porque as pessoas em volta dele mudaram. Então você não precisa mudar logo de cara. Você pode começar a fazer isso esperando alguma coisa, esperando que a energia em volta mude, que as pessoas percebam o que você está fazendo e tentem fazer também, desde que seja de coração, mesmo sofrendo, porque aí você vai ser beneficiado disso também, porque tudo volta, né? O mundo, o nosso planeta é redondo, sinto muito te informar, mas ele gira, o mundo dá voltas e tudo que você fizer volta para você. Então, lembre, o outro também está passando por alguma coisa. E isso só deve servir para me tranquilizar de que o mundo não está contra mim e que eu posso ser uma pessoa boa e que não vai ser por eu ser uma pessoa boa que as pessoas vão montar em mim. As pessoas vão montar em mim porque elas estão tão preocupadas com o sofrimento dela que elas esquecem que eu também sou uma pessoa. Mas aí é problema dela. O que cabe a mim é como eu reajo, como eu vivo a minha vida.
Então era isso. Eu espero que você tenha gostado. E se você não leu, não esquece de ler e depois de me contar o que você achou. Me siga no Instagram se você não segue e vai lá pra gente conversar, pra você me contar. Se você já leu esse livro e pensou alguma coisa diferente ou também percebeu isso, deixe o seu comentário aqui me contando. O que você achou do livro, o que você achou do vídeo, fez sentido? Você achou que eu viajei demais na história que talvez não tenha nada a ver? Me conta aqui embaixo, vamos conversar que eu quero saber a sua opinião sobre o livro também. Não esquece de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com quem já leu esse livro ou com aquela pessoa que você acha que precisa ler. Aproveita para dar aquela indireta, olha que livro, olha que vídeo mais legal, para ver se a pessoa não se interessa pelo livro também. Mas não esquece de fazer a sua parte primeiro. Leia você primeiro. Então, eu fico muito feliz de você ter ficado até aqui comigo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo Eco das Páginas. Tchau!